Fala galera, estamos aqui dentro do 7º Congresso de Inovação da Indústria aqui em São Paulo, um evento que reúne Sebrae, Senai, CNI, ou seja, IEL, cara, Siemens, Bosch, grandes players estão aqui dentro, falando somente de como trazer inovação dentro da indústria. Ou seja, é a tal ideia da indústria 4.0, é a tal ideia de trazer processos disruptivos, né, economias, uma série de coisas. Então, esse congresso tem, dentre os palestrantes, né, diversos renomes internacionais, né, e principalmente todas as pessoas que estão dando foco nesse quesito, nessa ideia, tá? Então, você que está pensando aí em criar alguma coisa, em bolar alguma coisa, com certeza tem muita informação que vai começar a vir agora para o mercado, tá? E que vale a pena a gente dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no que a gente conversou aqui, com quem que a gente conversou aqui dentro, tá? Batemos um papo aqui com algumas pessoas sobre inovação, sobre como está participando desse novo processo, dessa nova abertura aí, digamos, desse mercado industrial para não só grandes empresas, mas principalmente para quem tem novas ideias, tá? Galera, eu estou aqui com o Rodrigo. O Rodrigo é do Instituto Tecgraf, que é uma das unidades da Embrapi. A Embrapi é a empresa brasileira de inovação industrial, tá? E que está aqui dentro desse evento trazendo um pouco da visão dele sobre o que é inovação aí para a indústria, né? E a gente tem visto muita coisa, né, Rodrigo? Primeiro, o que você está achando do evento aqui? O evento está realmente muito bom, apresentando o trabalho, uma feira de inovação, projetos realmente bastante inovadores, em diversas áreas, dentro da área da nossa competência de tecnologia aqui. A gente vê muito projeto de realidade virtual, existem alguns projetos de realidade aumentada, tem projetos de mecânica, projeto de engenharia de cosméticos, então assim, realmente são coisas bem modernas, bem atuais, dentro do contexto da indústria. Então assim, eu estou achando realmente bastante valiosa a feira, bem importante para o cenário da indústria. Quando a gente fala de realidade virtual, né, e que alguns tendem a levar para a ideia de game, de gamificação, de visão de planta, né? Como é que você enxerga isso atuando diretamente nesse processo em que a gente precisa atualmente inovar, até para continuar no mercado, né? Então a gente vê empresas seculares aí buscando novas soluções para continuar na competitividade diária, né? Como é que você enxerga hoje a realidade virtual dentro desse cenário? Bem, a realidade virtual ela é um conceito bem antigo, na verdade. Já existe informações sobre realidade virtual, só que voltou à tona com o lançamento e a popularização dos novos óculos de realidade virtual. Antes, esse tipo de equipamento eles eram caros, era difícil você achar uma solução para esse tipo de tecnologia. Hoje não. Hoje os óculos estão mais baratos, mais acessíveis, então você consegue trazer novamente aquelas técnicas antigas para o contexto atual. Então, o cenário de realidade virtual ele é muito maior do que simplesmente visualização de plantas, né? Por exemplo, um uso que a gente faz muito é para terapia cognitiva comportamental, tratamento de fobias. Você pode trazer para treinamento de um operador de um determinado maquinário. Você pode usar a realidade virtual para ampliar uma molécula, por exemplo, né? Ele tem um problema de escala, ele gostaria de ampliar isso para poder trazer informações, colocar informações nessa molécula. Então, assim, você tem vários usos para a realidade virtual. Então, assim, a gente não pode considerar que o uso é só para planta e visualização de planta. É muito maior do que isso. E aqui na feira, especialmente, a gente está vendo esse uso de realidade virtual para diversos cenários. Existe um cenário divulgando material institucional, existe cenário que mostra cenário subsea, cenário arranjos submarinos, e você vê equipamentos submarinos sendo exibidos nesse cenário virtual. Tem realidade aumentada, você consegue ver o uso de tecnologia como o HoloLens, que é um óculos também novo, lançamento novo da Microsoft. Então, assim, você tem muita coisa nova e dá para aproveitar bastante coisa em diversas áreas, em qualquer competência. Então, é realmente
pegar o contexto daquele cliente ou daquele parceiro, identificar a necessidade dele e transformar aquilo, virtualizar a necessidade dele, e aí você tem possibilidades infinitas com a realidade virtual. Quando você traz o nome, né, de HoloLens, né, eu acho que ele veio até para trazer um pouco da ideia não só, né, dessa nova realidade, mas também de uma realidade aumentada, de você estar dentro de um contexto e conseguir inserir coisas novas dentro daquele contexto. Veio para popularizar essa visão, né, que antes eram os tais, né, os hologramas e tudo mais que a gente tinha aí, né, uma dificuldade de fazer. Inclusive agora no começo do mês, né, a Apple soltou SDKs para desenvolvimento no próprio iPhone. Né? E o que traz aí um novo rebuliço no mercado, que é um tapa e que promete popularizar. Porque quando você fala de HoloLens, é uma tecnologia sensacional, infelizmente ainda cara para atingir a massa. Sim, né? concordo. Acho que assim, importante a gente fazer aqui a gente está falando tanto de realidade virtual quanto de aumentada. Então é bom a gente diferenciar. Vamos simplificar. A realidade virtual a gente entende como, bem simplificado, um ambiente puramente virtual, onde você insere a pessoa dentro desse ambiente virtual. Então você faz isso através dos óculos de realidade virtual. No cenário de realidade aumentada, a proposta é inversa, né? Você tem um ambiente real e você insere elementos virtuais nesse ambiente. Essa proposta que você falou da Apple é bem interessante, porque eles tentam fugir um pouco do conceito de marcadores, você consegue fazer rastreamento e mapeamento em tempo real, né? Ele define algumas regiões, você consegue projetar o objeto virtual no cenário real com uma qualidade impressionante, você consegue rastrear com uma confidência, uma riqueza de detalhes impressionante. Então, assim, você consegue simplesmente mudar de uma região para outra, e quando você retorna para aquela região original, ele consegue redefinir o espaço que ele tinha mapeado e consegue restaurar todo aquele estado, aquela simulação, aquela visualização toda no espaço que ele estava. Então, assim, o HoloLens ainda é uma tecnologia bem cara. Só que iPhone já está bem mais popular, até mesmo aqui dentro do Brasil, que original era um celular um pouco mais caro, um pouco mais inacessível, mas na minha visão popularizou. Então, quando você tem uma solução acessível, onde muitas pessoas têm, e você tem disponível ali para você um toolkit, né, uma ferramenta para você usar e fazer uso de realidade aumentada, você populariza a tecnologia, é fantástico, porque você consegue pegar novas ideias, né, consegue atingir pessoas que antigamente você não conseguia, era um uso muito mais restrito, muitas vezes um uso puramente acadêmico, você ficava com esses recursos eram para a academia. Ou de grandes empresas que tinham dinheiro de P&D muito forte. Exatamente, ou dinheiro de P&D muito forte, você tinha capital para poder pegar esses equipamentos, ou institutos de pesquisa. Hoje não. Hoje você consegue trazer isso eventualmente para uma startup, para uma empresa de uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Então você amplia o seu potencial. Tem muita gente com empresa, startup principalmente, com potencial e ideias fantásticas, que agora podem evoluir o conceito, podem evoluir aquela ideia, porque agora está acessível. Então você gera um protótipo, procura um parceiro comercial, seja ele de qualquer cenário, aqui nesse caso para a gente a indústria, mas pode identificar um parceiro comercial em qualquer outra área. Então é realmente bem interessante a chegada desses dispositivos, tanto de realidade virtual quanto de realidade aumentada, por um preço mais acessível e com pensamento de colaboração. É justamente assim, as ferramentas estão disponíveis para você, desenvolvedor. Está aqui, é só você comprar o equipamento, o SDK está liberado, as ferramentas de desenvolvimento estão liberadas, está tudo facilitando, as engines gráficas para desenvolvimento estão abertas, elas eram fechadas, eram coisas caras também para você adquirir, hoje elas são abertas, você paga um royalty para eles dependendo do seu faturamento, mas ainda assim é interessante, porque agora não bloqueia mais o desenvolvimento, isso estimula o crescimento nacional, eu enxergo de maneira nacional, você estimula o crescimento das empresas. Então, eu acho que assim, a inovação e essas novas tecnologias só agregam mais
para todo mundo, é uma relação, para mim, apenas de ganho. Sim. E o que eu vejo muito bacana, né, quando se fala desse movimento todo que a gente está vendo acontecer, é que as ideias disruptivas, às vezes, na mão de uma startup ou de uma empresa pequena ou daquele empreendedor, né, que tem a sua empresa já aí num estágio, mas que não é uma grande empresa, ele consegue fazer isso numa velocidade muito grande. Né? Ele consegue gerar, da fase de protótipo até o time to market dele é muito menor do que o de uma grande empresa, gerando aí coisas totalmente disruptivas dentro do nosso mercado. Né? Sem dúvida nenhuma. A velocidade com que as novas soluções são geradas, hoje é tudo muito mais dinâmico, você tem que estar antenado, você tem que estar ligado nas novidades, porque senão você fica para trás. Isso, de um certo modo, é um pouco mais voraz, Sim. Mas, por outro lado, estimula a inovação, você não tem como fugir disso. E isso é importante. Então, a velocidade com que as coisas são criadas, a resposta tanto do empresário, do pequeno empresário ao mercado, ela também precisa ser rápida. E eu percebo que isso acontece. E eu acho que a coisa está mudando, o cenário está mudando para isso. Iniciativas, ideias boas, com produtos bem definidos, pode ser um produto mínimo ali, de valor mínimo, mas muito bem definido, que atende um propósito específico para um cliente muito bem definido. Então, você aumenta o seu potencial de absorver capital e é dinâmico. Então, você testa, validou a ideia, ela é boa, gostei, está aprovada. Aí a gente pensa numa nova etapa de melhorar aquele projeto, eventualmente alguém, um investidor anjo ou alguma iniciativa de investimento para você melhorar seu produto. Mas eu acho que é fundamental e essas novidades trouxeram esse dinamismo, eu acho excelente. Não tem como a gente hoje falar de indústria, falar de inovação, sem cair hoje no Senai. Né? Quando se pensa em indústria, você tem que cair dentro do Senai. E uma das coisas que eu vejo, Luiz, nesse cenário todo, é que muita gente ainda vê o Senai como aquele negócio jurássico, aquela coisa que é pesada, né, morosa, e vem o Instituto de Inovação para trazer esse fôlego, tem um monte de projeto disruptivo de vocês, né? Fala um pouquinho o que acontece, né, nesse meio todo. Então, o Senai, todo mundo conhece ele como educação, como ele já como você bem colocou, Jorge. E a gente percebeu que de 20 anos para cá, a gente precisa mudar algumas coisas. O Brasil não é mais o mesmo, as indústrias não são mais as mesmas, e por isso o Senai não precisa ser mais os mesmos. A gente precisa mudar e buscar novos rumos. Pensando nisso, a gente lançou um programa dentro do Senai em 2012, que é um programa de apoio à competitividade da indústria. E nesse programa, nós começamos a entender com as empresas o que está faltando no país. E as indústrias falaram, a gente precisa de inovação mais forte, espaços específicos para isso. Então a gente lançou esse programa, em que nós estamos colocando 25 institutos de inovação no Brasil, é um esforço de 3 bilhões de reais em infraestrutura. Eu estou falando de hoje já instalados 21 institutos em operações, 500 pessoas, pesquisadores e doutores pagos pelo Senai para fazer inovação com a indústria. O que a gente quer? Botar a indústria brasileira na fronteira do conhecimento. Não dá para mais ficar atrás. O Brasil é o país do correr atrás. O Senai está querendo transformar o Brasil no país de correr na frente. É isso que os institutos estão trazendo. Que coisa sensacional ouvir um negócio desse, porque quando a gente fala de Brasil, e eu tenho tocado muito nesse assunto, cara, a gente conversa com muita gente, eu digo, Brasil tem uma série de problemas. Tem problema pra cacete. Se a gente for enumerar aqui, a gente vai gravar aqui horas e horas falando de problema. Mas... Ainda não vai ser o suficiente. O Brasil tem cabeças sensacionais. Tem possibilidades inúmeras. A gente fala de um potencial absurdo. Né? Nas dificuldades, a gente gera oportunidades gigantescas. E eu acho que falta esse elo de ligação. Falta exatamente essa ideia de onde eu busco um apoio, onde eu busco um suporte, como eu consigo entrar, né? Muita gente está hoje na onda do IoT, está onda na internet das coisas, eu vou entrar nesse mundo, eu quero me profissionalizar nesse mundo, e indústria é uma vertente muito interessante quando se fala de internet das coisas, né? E aí ter esse braço desse Instituto de Inovação, eu acho que é algo sensacional quando pega, às vezes, o pequeno que tem a ideia disruptiva, que consegue fazer o negócio muito rápido, que consegue ter a ideia, prototipar, o time to market dele é pequeno, né? E aí ele consegue colocar aquele produto no mercado e, às vezes, ganhar o mundo, né?
Sim. Olha, é um posicionamento muito bacana, porque no fundo o que a gente está precisando é de celeridade. E o Senai está trazendo, com esses institutos, que não são só esses, tem os de tecnologia também, é o Senai Portas Abertas. Você tem uma dúvida, tem algum desafio, tem um projeto, bata na nossa porta, vamos conversar. A gente está preparado para isso. Inclusive, nós temos um edital de inovação, que é parceria com o Sebrae, o SESI também. A gente está colocando 53 milhões de reais hoje na rua para discutir inovação com pequenas, médias, grandes e conectar grandes com startups. Pode perceber que o Senai está mudando, é um passo à frente na mudança. E quando você fala de internet industrial ou internet das coisas, o que está acontecendo na fronteira, estamos preparados para isso, tá? E serve para qualquer empresa. E isso, o mais legal de tudo, é que quando você fala dessa quarta revolução industrial, não é uma coisa tão mística assim como se faz. E consegue se fazer no Brasil. Você consegue estar presente nisso, você consegue exportar daqui tecnologia para fora, você consegue entrar nesse mercado, às vezes somente buscando informação, né? Então, o problema é que a gente não está sabendo, é conhecer o que está acontecendo. Isso. Você trouxe uma fala muito bacana. Temos muitas cabeças positivas, muitas empresas inovadoras. O Brasil está sim na fronteira. A gente não conhece. A mídia gosta de falar o que é ruim. Tradicionalmente é isso. É por isso que é bacana estar falando contigo, para mostrar que tem coisas boas. O Brasil está na fronteira sim. Um exemplo está aqui do lado. O nosso Flatfish é um peixe, é um robô autônomo, né? Subsea, para fazer inspeções subsea, desenvolvidos na Bahia para o mundo, para toda a cadeia de petróleo. Foi feito com a Shell. Tem os parceiros como a Embrapi que está financiando, o pessoal lá do Cimatec da Bahia, foram eles que criaram, que é o nosso Instituto Senai de Inovação em Automação. Aqui tem um monte de tecnologias dessas habilitadoras colocadas num único projetinho. Ele fica 8 meses sem intervenção humana fazendo inspeção. Você tira do risco mais de 200 pessoas que estão no fundo do mar. Totalmente desenvolvido dentro do Brasil. No Brasil, uma tecnologia nossa, daqui para fora. Tivemos um parceiro internacional, que é o Fraunhofer, IPK, que ele é parceiro nosso, mas foi totalmente desenvolvido aqui. Com transferência de tecnologia, com todo o legado ficou para a nossa inovação, para a nossa indústria, para o nosso pessoal. É isso que é bacana, eu acho que é isso que a gente tem que fomentar. Parabéns pelo seu trabalho, sensacional que a gente está vendo aqui. Não, eu que agradeço, né? A ideia é justamente essa, é desmistificar um pouco o que é manufatura avançada, que tem esse exemplo. Eu vou aproveitar o gancho. Tem um outro exemplo muito bacana que nós temos. Nós acabamos de sensoriar uma empresa. Ela está no sul do país, está online na nossa tela. R$30 mil para uma pequena empresa saber o que está acontecendo na sua produção. Outro caso muito legal, uma padaria. A gente colocou sensores numa Desde padaria a inteira. produção até a frente de caixa. Eu Até a estava frente de acompanhando caixa, esse case ele aqui. tem tudo. Então, assim, não é só um robô autônomo desse. Ele também é. Nós temos que desmistificar isso. E não é tão miraculoso, não é uma coisa tão mística. E pelo não é contrário. feito só lá fora. A gente Não consegue é feito. fazer aqui dentro. Eu vou te narrar uma experiência que eu tive aqui. Eu vim a convite do Sebrae fazer umas mentorias ali com as startups, né? E vários projetos de internet das coisas. Cara, projetos que você vê lá fora e alucinantes, estão sendo desenvolvidos aqui dentro, com poucas pessoas, com empresas dando tração e gerando economia local. Ou seja, muito bacana, com muita tecnologia, perdendo em nada, às vezes, para outros cantos. Entendeu? Então é isso que eu acho que é legal da gente ver o que o Senai está fazendo, do que o Sebrae está fazendo, né? Dessas coisas que a gente está vendo revolucionar e que não é só ficar naquele... Não, a gente está falando do mundo de startups, do mundo de empreendedorismo. Não, a gente está falando de negócios reais, né? Com pegadas reais, que estão com a velocidade que o mercado está pedindo, entrando nesse mercado e alimentando essa economia. Eu acho que você usou a palavra correta. O Brasil está sim na fronteira, o Brasil faz coisas, o Brasil é melhor do que é mostrado. Sim, com certeza. Primeira coisa. Outro ponto fundamental, a gente precisa incentivar ainda mais que a inovação aconteça. Isso é que vai tirar o Brasil da crise e esse é o momento que vai fazer a gente ser melhor. Então a gente precisa disso. São as Estimular, empresas, mostrar... é o empresariado, é a indústria que vai tirar a gente do buraco. O negócio é gerar negócio, gerar produto, é vender. E você bem colocou, cara, um monte de indústrias, de empresas pequenas, de startups aqui, fazendo negócio, mostrando que a gente está assim na fronteira. Isso é importante, isso tem que ser divulgado, as pessoas precisam conhecer. E nós, brasileiros, de certa forma, em sua magnitude,
acabar com aquela síndrome de, né, de vira-lata. Vira-lata, de E, sofrimento, pelo contrário, de mimimi. Não, gente, levanta a bunda da cadeira, vamos botar pra frente, vamos fazer, vamos girar esse país. É isso que a gente precisa. Tem é isso dinheiro que o de Senai Novo tá investimento, fazendo. tem uma série de coisas acontecendo no mercado, basta que você vá se inteirar. Vá se inteirar que com certeza você vai achar coisa boa. Busque o Senai, busque o SESI, o IEL, o Senai. A gente está aqui para isso, esse é o nosso papel. Vocês é que são protagonistas, são as empresas. Galera, depois de acho que uma dezena de eventos que eu encontro o Márcio, né, desde Campus Party, todos os eventos de empreendedorismo, de tecnologia nacional, de inovação, a gente acaba encontrando o Márcio. O Márcio é o cara que toma conta de tudo que você imagina sobre startups no Brasil quando se fala de Sebrae, né, Márcio? Um pouquinho disso, cara. A gente tem uma equipe por trás desse processo todo, mas a gente está coordenando uma atuação nacional e que traz para a gente alguns insights interessantes da participação e do potencial que startups têm na mudança, no desenvolvimento da economia do país, com o processo de inovação e tudo mais. Acho que a gente tem um pouquinho de experiência nesse processo. Deixa eu te perguntar um negócio. Quando a gente fala de inovação é um tema, assim, a gente está dentro desse congresso de inovação de indústria, né? E que tem tudo a ver com startups, ou seja, novos serviços, dando tração aí, né, a novas ideias e funcionando muito bem para economizar custo. A gente viu muita coisa aqui, né? E quando se fala de inovação, qual é hoje, assim, resumindo, um conselho que você daria para o cara que está começando? Como é que ele foca nisso? Como é que ele dá a ideia disso dentro da empresa dele, dentro dessa nova startup? Acho que tem vários tipos de inovação. Eu acho que hoje a principal, e eu acho que a mais escalável, a mais fácil de acontecer, é a inovação em modelos de negócio, que é o que a gente tem buscado apresentar e facilitar isso no Brasil inteiro. Quando a gente fala de startups, a gente está falando de empresas que conseguem potencializar e tangibilizar um modelo de negócio que seja escalável e repetível, em cima de uma realidade mais fácil, mais acessível para elas. Eu acho que a melhor forma de fazer é pensar em modelos de negócio diferentes e busca inovar em modelos de negócio. Acho que é a forma mais fácil e mais democrática de se fazer inovação hoje no país. Com certeza, e principalmente pensando em produtos que às vezes simplesmente mudam a forma de ser comercializado, por exemplo, né? Que é um pouco da ideia de modelo de negócio. Com certeza, eu acho que tem vários aspectos a serem tangibilizados. Eu acho que uma coisa muito importante do modelo de negócio é quando a gente começa a te mostrar parceiros que podem ser potenciais clientes ou clientes que podem ser potenciais parceiros, e essa relação de como você consegue atuar num nicho de negócio utilizando a grande rede ou os potenciais parceiros para fazer alguma coisa diferente no teu negócio. Qual que é o papel hoje do Sebrae Lab, né? Algo que está inovando aí, né? Nessa ideia de lidar, de tratar com startups. Qual que é o papel e qual que é a missão dele aí dentro dessa comunidade? O Sebrae Lab ele é mais que um espaço físico. A gente está aqui com um espaço físico, mas ele é mais. Ele traz um pouco da abordagem que a gente entende que é importante quando a gente fala de negócios inovadores. É um espaço e é uma abordagem onde você coloca a colaboração, coloca o compartilhamento de informações e basicamente conexões acontecendo dentro disso tudo. O Sebrae Lab ele vem para criar densidade, para trazer a densidade de empreendedores nesse espaço, não só empreendedores, mas de várias áreas específicas, onde você tem ali descobertas ao acaso e que podem potencializar grandes negócios. O Lab vem tangibilizar isso dentro das estruturas do Sebrae, fora das estruturas do Sebrae, de forma complementar e de forma cada vez mais agregada ao ecossistema. Acho que é um pouco do que a gente pode fazer. O Lab ele traz uma figura onde o ecossistema se apropria do espaço do Sebrae. É uma inversão do que a gente faz efetivamente. É um Sebrae não tão proativo e não tão cheio de respostas, mas trabalhando em cima das perguntas e criando coisas novas a partir daí. Interagindo com essa galera que está trazendo, com certeza, coisas diferentes para esse mercado. Né? Com certeza, essa é a premissa do Sebrae Lab. Maravilha. Márcio, obrigado. Acho que o que eu vi aqui no evento foi realmente um pouquinho da ideia do que o Sebrae traz, né, com ali aquela ideia de mentorias, de estar acompanhando, né, os pitches que a gente assistiu aqui. Então, assim, muita coisa legal. Quantas empresas a gente tinha aqui? A gente trouxe 20 empresas, 20 startups com processos prontos ou muito próximos de estarem prontos para a indústria. Galera, estou aqui com o Daniel da Siemens e não tem como a gente falar de IoT, não tem como a gente falar de automação e principalmente de processos industriais sem trazer a Siemens dentro desse cenário. É praticamente impossível, né, Daniel? É, mais ou menos isso. A gente aqui, por exemplo, está demonstrando
com uma planta virtual, uma maquete de uma planta que faz um sistema de montagem muito simples, um portfólio de ferramentas de apoio à tomada de decisão, que a gente chama da composição do gêmeo virtual. Então a gente tem uma série de ferramentas que permite que você desenvolva desde o seu produto e com todas as características de simulação e de validação do produto, até os meios produtivos, o processo, para você chegar ao ponto de ter uma cópia virtualizada e digital de todo o seu processo de gerenciamento de produto e poder, durante a fase toda de vida desse produto, fazer revalidações, fazer novos cenários e poder, antes de você jogar alguma coisa para o mundo real, já ter uma assertividade muito grande do que você vai colocar para rodar. É mais ou menos o que nós estamos mostrando aqui com um exemplo de uma fábrica praticamente real, né, que roda de verdade, e as ferramentas digitais aqui que você consegue fazer, colocar. Ou seja, demonstração. é o que a gente realmente tem o conceito de internet das coisas aplicada. Ou seja, a gente fala aqui da ideia rodando de internet das coisas, trazendo inovação, trazendo a tal indústria 4.0, né, desde do supply chain até o final e a logística de entrega e tudo mais. Para você conseguir alcançar a visão de indústria 4.0, é mandatório que você tenha no seu pipeline, desde o desenvolvimento do produto até o lançamento dele, até a colocação dele no mercado, que você tenha uma agilidade que só o mundo digital, só esse conjunto de ferramentas vai poder te dar. É justamente por aí, é só assim que você vai conseguir realmente ter a ideia um usuário criou um produto, te solicitou esse produto e você valida esse produto digitalmente e ele vai ir para o mercado com uma certeza de que a hora que ele chegar numa linha de produção, por exemplo, ele vai funcionar, que aquela alteração demandada, customização de um usuário que fez um pedido específico para você, que ela não vai afetar a qualidade, a durabilidade do produto. É mais ou menos essa a ideia mesmo. Como é que funciona o MindSphere? Então, o MindSphere é a estrela aqui dessa nossa demonstração hoje. A gente lançou recentemente o MindSphere aqui no Brasil. Ele é um produto que já tem, há mais de um ano, já está sendo testado em outros mercados. E ela, na verdade, a gente chama o MindSphere de um sistema operacional, muito voltado para soluções de IoT. Por que ele é um sistema operacional? Porque a ideia dele é montar uma plataforma onde você tem uma primeira camada de aquisição dos dados industriais e o nome Siemens, quando você fala de aquisição de nomes industriais, mostra um diferencial muito grande, porque a gente realmente tem nessa camada do MindSphere, que a gente chama de Mind Connect, uma série de equipamentos, uma série de conceitos de como você leva dados até uma camada de aplicação em nuvem. A gente tem a possibilidade de você disponibilizar esses dados em diferentes nuvens que o usuário pode também escolher. E essa administração desses dados também é um negócio muito transparente. Então tem toda uma sistemática e um conceito por trás do MindSphere de como você consegue coletar dados e jogar esses dados para uma camada de aplicação. E do lado da aplicação, que seria o outro lado, a gente tem um App Store e a gente tem uma API aberta para desenvolvedores de apps, né, que possam usar esses dados. Então, para a gente, a tendência do MindSphere é realmente ser um sistema operacional, e a criatividade dos desenvolvedores de apps é o limite para você determinar o que você vai fazer com esses dados. E aí, inclusive, abre a possibilidade para aquele pessoal que não tem a capacidade hoje, e eu não digo nem capacidade no que tangiria a ideia de que ele não consegue fazer, né? Mas que às vezes ele não consegue fazer não porque ele não quer, mas porque ele às vezes não tem subsídio financeiro ou alguma coisa para estar lidando realmente com a parte de aquisição, com a parte de sensoriamento, né? Mas que tem ideias inovadoras e que às vezes quer operar, por exemplo, melhoria de processo de produção. Então ele conseguiria estar gerando essa app e fazendo o controle dessa planta toda. Você está vendendo o MindSphere melhor do que eu já. Na verdade, o que a gente espera com o MindSphere é que ele não tenha limites, a gente não sabe para onde ele vai. O que a gente quer é que realmente um desenvolvedor, uma startup, um professor Pardal, qualquer um que tenha uma ideia genial de como fazer uma tratativa de dados, ele não precisa se preocupar com convencer um cliente de, por exemplo, conectar a planta dele numa nuvem
sem uma marca por trás. Quando você fala Siemens tem um sistema que vai jogar o seu dado na nuvem e ela garante a segurança desses dados, é uma outra tratativa, por exemplo. E esse cara pode, então, essa startup, esse desenvolvedor, ele pode se concentrar no know-how dele, que eu tenho um algoritmo diferenciado, eu tenho uma ideia boa para fazer uma tratativa e vender essa ideia em cima de uma plataforma. E como ela é aberta, a gente também espera, por exemplo, uma ideia genial aqui do Brasil, colocada no App Store global da Siemens, que ele também tem uma visibilidade muito diferente. Então aqui realmente é uma ideia de plataforma, uma ideia de sistema operacional e não algo fechado, alguma rede de nuvem Siemens ou um IoT extremamente Siemens. Desde a conexão, que se conecta com qualquer tipo de dispositivo, não existe nenhuma limitação em se conectar com outras marcas de automação, até lá o desenvolvimento do aplicativo. É justamente essa Ou seja, ideia. vocês fazem a camada de gestão e orquestração de toda a parte de conectividade, de sensoriamento, de atuação, né? E depois coloca isso dentro de uma plataforma única, onde a pessoa consegue até levar isso para outro canto, por exemplo, está rodando um Machine Learning de Azure, ou está operando um Watson de IBM, né? E está trabalhando isso aí, mas gerando e agregando valor, às vezes numa planta que ele jamais conseguiria, ou que muita gente está tentando reescrever os antigos CLPs, né? E trabalhar naquela ideia de, não, vamos reescrever a pedra, vamos refazer hardware e tudo mais, e vocês já têm know-how nisso aí, né? Exatamente, por isso a gente chama de sistema operacional. Tecnicamente é exatamente isso, é fazer a camada de drivers, fazer a camada de armazenamento de dados e o API de aplicação. Então é como se você olhasse a planta e imagina que ele é um telefone celular, né, e todo o sistema operacional do telefone celular disponibiliza todos os sensores daquele aparelho para você desenvolver um app, e uma vez que você desenvolver um app ele é bom, qualquer um pode pegar do App Store e dar um download para usar em qualquer uma daquelas plantas, no caso aqui. Então é essa a mesma ideia do MindSphere. Maravilha. Deixa eu te perguntar um negócio, Daniel. O que você enxerga quando a gente fala Brasil, né? Eu sou um defensor de que a gente tem excelentes cabeças no país, né? Que a gente tem problemas, naturalmente, e uma conjuntura política complicada e tudo mais, mas que a gente tem excelentes cabeças. Como é que você enxerga o crescimento da indústria 4.0 no que tange essa galera que está criando produtos, que está entrando nesse mercado, que às vezes está trazendo soluções de terceiros, né? Está agregando em suas soluções. Como é que vocês enxergam, você principalmente, né? Esse mercado brasileiro na indústria 4.0? Eu sou um otimista que é irremediável, mas então eu tenho uma visão, na verdade, que a primeira coisa, se confunde muito indústria 4.0 aqui no Brasil com colocar robô e automação numa linha. E na verdade, eu defendo muito a ideia de que, na verdade não é uma ideia, é o fato, colocar robô e automação é indústria 3.0. Isso. O fato da gente ter muita indústria que não está nem perto da 3.0 hoje, ele pode ser visto num primeiro momento como um impedimento, mas por outro lado, você também pode interpretar que o passo que é necessário para você inserir hoje uma automação, uma robotização num processo, hoje pode ser feito com uma visão muito mais ampla do que os que já se adequaram a isso. E você pode ter vamos dizer assim, um retorno de investimento muito mais interessante. Esse é o primeiro ponto interessante da indústria 4.0, de aplicar conceitos da indústria 4.0. Né? É importante também a gente entender na indústria brasileira que, por mais que se fale de indústria 4.0, não existe a indústria 4.0, não tem um certificado de indústria 4.0. Você, talvez daqui 30 anos, os livros de história vão falar, olha, o primeiro cara que conseguiu fazer o que chamou-se de indústria 4.0 foi tal indústria que fez essa aplicação. A gente hoje tem uma visão dela. Ainda está num processo de criação, eu não digo mais num processo embrionário, porque a gente já vê tanta coisa boa, né? É como a agricultura também, né? Que eu vejo muita gente, é o que você falou, né? Quando fala indústria 4.0, aí, são robôs autônomos e não sei o quê. Não, né? A gente está falando desde gestão de energia, gestão de camada de suprimento, gestão de desperdício, né? Você tem uma série de coisas, né? Ligação com o marketplace de venda, por exemplo, né? Para trazer conceitos de Kanban atrelados já a todo o maquinário, a toda a tua planta. Então, assim, tem várias coisas unidas nisso aí, né? E que eu acho que eu, pelo menos, estou vendo um começo muito bom no Brasil, né? Um andamento muito bom. E é como você falou, hoje você consegue criar coisas e trazer essa automação, às vezes, para quem não tem nada, com muito menos custo, porque a tecnologia começou a ficar muito mais barata, né? E com o tal retorno de investimento muitas vezes maior, né? Exatamente. E você perguntou sobre a credibilidade do brasileiro, né? Pega, por exemplo, só para dar mais um exemplo do MindSphere, hoje uma pessoa com um computador, ele pode dar um download de um API aberto do MindSphere e desenvolver um software que, de repente, é um break
breakthrough da indústria. Então, é muito mais simples você usar essa criatividade para aplicações na indústria 4.0 pela acessibilidade de tecnologia. E o volume de dados absurdo. O volume de dados que você tem, o ambiente todo, todo o ecossistema de informação que nós temos hoje e acessibilidade a isso, né, a tecnologia. Então, eu sou um otimista que eu acho que tem muito campo para o Brasil com muito pouco recursos realmente desenvolver coisas inovadoras. E a outro lado da criatividade é que a indústria 4.0 também não é só uma indústria de melhora do processo existente hoje, é uma criação de novos business, né? E aí também aparece, a gente tem algumas iniciativas brasileiras que você pode até já olhar com um elogio de como você mudar completamente o teu ecossistema e entrar num negócio, de repente inventar um novo business, inventar uma nova necessidade com isso. Também é algo que a criatividade brasileira pode realmente aflorar nesse tempo. Maravilha. Obrigado. Obrigado por vocês. Bom, fim de feira, 2 dias de evento aqui. Os principais caras do mercado conversando sobre indústria, inovação, novos processos, economias, né, e principalmente muita tecnologia agregada. Como a gente tem um foco em internet das coisas, eu posso dizer para vocês o seguinte: quem ainda me pergunta, às vezes nos eventos, às vezes nos próprios e-mails, né, que o pessoal manda aí do podcast, dos vídeos, né, que diz assim: Jorge, quando que acontece a internet das coisas? Como é que quando a gente vai ver, né, realmente a internet das coisas acontecendo no Brasil? Já vem um tempo que a gente vem falando disso, né, mas eu posso dizer para você o seguinte: já aconteceu e prepare-se para a mudança, né? Já está acontecendo e o principal, tem espaço para quem hoje estiver fazendo tecnologia no Brasil, seja hardware, seja software, seja nuvem, seja inteligência, né? Tem espaço para todo mundo e eu acho que principalmente estão sendo criados facilitadores para que todos consigam entrar no mercado. Tem muita coisa legal acontecendo e tem muito espaço para quem quer inovar, para quem quer criar novos processos. Eu tive o prazer de fazer uma mentoria aqui com algumas startups do Sebrae, conversando sobre IoT, conversando sobre nuvem, né? Muitas já conheciam, já utilizavam, né? Já estão, digamos aí, na vanguarda, né? Atualizadas e tudo mais, mas algumas ainda não conheciam cloud computing, não conheciam inteligência artificial, os serviços cognitivos que estão disponíveis hoje na nuvem. Então, eu convido você, dê uma olhada no que já existe hoje, né? Dê uma olhada no que já está pronto para que você não tenha que reescrever a pedra, não tenha que refazer a roda toda, né? Que é bobagem. O mundo hoje pede um tempo muito rápido de criação, um tempo muito rápido para que você chegue ao mercado. Ou seja, a gente não está falando do seu MVP, a gente está falando de produtos realmente que precisam estar rapidamente no mercado, que tenham modelos, né, novos. A gente conversou com o Márcio do Sebrae sobre isso, né, muita coisa legal. Conversamos com o pessoal do Senai, com o Luiz Gustavo, meu amigão, né, falamos sobre como o Senai está nesse cenário. Então, assim, vale muito a pena. Procure essas pessoas, procure grandes empresas, procure marketplace para que você coloque sua solução, para que você ande aí com esse seu trabalho e coloque sua empresa aí no mercado o mais rápido possível, né? Valeu, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente vai ter vários outros vídeos ainda, né? E com uma continuidade agora maior, graças ao nosso time que está trabalhando aí com novas pautas, com uma série de coisas. Valeu, obrigado.